Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós iremos estudar, então, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Essa mensagem foi escrita por Sanson, que era um membro, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Essa mensagem é de 1863, mas ele desencarnou em 21 de abril de 1862. Ele é citado na Revista Espírita de maio de 1862, ou seja, um mês depois. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos do coração, é hora de fazermos a nossa prece. Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus? É o que queremos, Senhor, através da experiência aqui na Terra, através da oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos, podermos viver tudo aquilo que aprendemos, colocar em prática as lições que o Senhor nos traz em cada evangelho que realizamos. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa nos fortalecer, nos amparar, nos inspirar, para que todos nós possamos aprender as lições e vivê-las na nossa vida. Muito obrigada por essa oportunidade. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós, envolvendo a cada um de nós no teu amor e na tua paz. Te pedimos permissão, Senhor, para iniciarmos. Graça te damos, que assim seja. O que nós temos que entender quando fala em perda de pessoas amadas e as mortes prematuras, nem toda morte prematura era uma programação da espiritualidade superior. Um suicídio é uma programação da espiritualidade superior? Tá, então vamos falar também vários níveis de suicídio. Se por um acaso eu pego uma moto, que hoje é um transporte muito utilizado para as pessoas se locomoverem mais rápido. Então, se eu pego uma moto em uma velocidade tamanha, cortando ali carro num desespero, confiando excessivamente num motorista que está no carro, que a qualquer momento ele pode puxar para um lado ou por outro, sem olhar para o retrovisor, e provocar um grande acidente nesse motoqueiro que vem numa velocidade muito grande. Existem aqueles motoqueiros que inclusive conseguem levantar um lado da roda em alta velocidade. Existem aqueles motoristas que também andam em alta velocidade e algumas vezes até alcoolizado. Existem alguns motoristas que fazem ultrapassagens, principalmente em estrada, sem absolutamente nenhuma, desrespeitando as regras do trânsito, os sinais, as placas advertindo, não ultrapasse. E numa desses movimentos provoca um acidente, desencarna. Era uma programação divina? Ou na verdade eu usei indevidamente o meu livre-arbítrio, com os meus excessos? Se eu começo a utilizar substâncias químicas, se eu começo a usar bebidas alcoólicas, e isso em um largo tempo, se eu começo a comer de forma inadvertida, eu estou destruindo o meu corpo, logo eu terei uma morte também prematura. Era a programação divina? Não, não era a programação divina, mas como eu não cuidei devidamente do uniforme, eu acelerei um processo indevido, logo também um suicídio. Então, nós não podemos imaginar que todas as desencarnações eram uma programação divina, não, nós temos o livre-arbítrio. Agora, quando nós temos uma criança que nasce e
nasce com algumas enfermidades, ela tem uma vida breve, né? Ela tem uma vida breve, aí sim é um processo expiatório. Ok, gente, vamos entrar então no texto? Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais jovens, antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então, as mortes prematuras de uma criança, aqui como ele fala da mãe, é um processo para o espírito reencarnante. Então, muitas vezes, isso não é uma regra, mas muitas vezes são casos de suicídio, né? E o espírito precisa desse contato novamente com o corpo, passa um pequeno período, volta, depois programa e novamente uma nova reencarnação. Mas também é uma provação para os pais ou uma expiação. Então, é aquilo que a gente tem aprendido. Gente, uma coisa é nós falarmos que confiamos em Deus, adoramos a Deus quando tudo está bem. Outra coisa é nós sermos fiéis a Deus, adorarmos a Deus, mesmo quando não sai da forma que nós desejamos. Então, imagina uma mãe solicitando ali, pedindo a Deus a cura do filho, né? Qualquer mãe faria isso. E de repente a cura não vem e essa criança vai à desencarnação. Então imagina o coração espedaçado dessa mãe e nesse momento ela poder dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Então imagina, por isso que é uma prova. Você nesse momento de dor poder dizer: seja feita a vontade de Deus. Nós temos um passado muito doloroso. Nós temos a Guerra do Paraguai, e isso nos levou a processos expiatórios coletivos. Nós temos o período da escravidão. Você imagina o que era tirar o filho de uma irmã que estava na condição de uma escrava, acabava de parir, tirava os filhos, dava um fim nas crianças, e ela, com aquele leite, tinha que amamentar o filho ou a filha da senhora da fazenda. Ela alimentava um outro filho e deixava de alimentar o dela, porque ela não sabia nem por onde andava. Então, às vezes, gente, muitas vezes a dor que a gente sente é a dor que nós fizemos alguém passar de forma dolorosa. E às vezes, várias vezes. Então, nós não somos e nem temos o direito de reclamar. Não, nós temos o dever de nos curvar realmente. Vamos nos curvar perante a vontade de Deus e saber que nós não somos vítima em absoluto. Então, ou é uma prova ou é uma expiação. E para o espírito, tia, que desencarnou, é uma punição? Não, é uma proteção. Às vezes, são casos também de suicida que, se eles permanecerem, se eles continuarem, às vezes vão repetir o suicídio. E há casos realmente de expiação, há casos de que a criança nasce, né? E lá, 1, 2, 3 aninhos, às vezes vem uma enfermidade e aquilo se desenvolve.
E quase sempre essas enfermidades, gente, foi o mau uso do livre-arbítrio mesmo. Quase sempre não, sempre. Então, às vezes, a gente fuma uma vida inteira. E aí desencarna e não apareceu nada, mas o corpo perispiritual foi danificado. Então, numa próxima reencarnação, eu posso nascer com insuficiência respiratória. Às vezes, a criança nasce com uma cirrose hepática. Então, não existe esse negócio, fulano fez isso a vida inteira e tá aí, ó, viveu e não tem nada. Mas isso não quer dizer que no corpo perispiritual não carrega essas marcas, que irá refletir numa próxima reencarnação. O nosso corpo, ele é um empréstimo, não é nosso, é um empréstimo. Eu estou aqui, eu sou uma inquilina desse corpo, ele não é meu, eu tenho que dar satisfação a Deus do que eu faço com ele. Então, eu tenho um dever de cuidar muito bem, porque ele não é meu. E logo, tudo aquilo que eu faço com esse corpo, que é um instrumento divino, que é um templo de Deus, eu terei que prestar conta. Então, não existe, gente, nada que a gente venha fazer que a gente não tenha que prestar conta disso. Nada, 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 nada. E prestar conta, muitas vezes, é a própria enfermidade. É uma forma de, você vai sofrer as consequências por você não ter cuidado bem do seu corpo. Entendemos isso? Isso são expiações, não necessariamente provas. Lembra, as provas, elas são sempre de ordem moral. As expiações, elas normalmente vêm carregadas de muita dor, de muito sofrimento, inclusive físico. Mas por conta do nosso uso indevido. Ficou claro isso, gente? E aí eu terminei esse parágrafo e a gente questiona assim, puxa vida, quando nós não temos consciência da divindade, a gente não tem respeito nem falar o nome de Deus. E a gente tem a audácia de discordar de Deus. Imagina questionar Deus, mas por que que Deus leva um ser tão pequeno enquanto tem tanto idoso por aí? Isso é jeito. Cada um está vivendo a experiência que precisa. Se eu permaneço aqui com 85, com 90, com 95 anos, é permissão de Deus. Existe coisa a fazer e a aprender. Então, muitas vezes a pessoa está com 90 anos, ainda não tem mais uma vida ativa, mas dentro daquilo que ela está experienciando, ela precisa aprender determinadas lições. Precisa expurgar. O que nós tínhamos que ressignificar é a ideia de que a morte, ela é uma sentença. A morte não é uma sentença. A morte, ela é um processo de libertação. E como é muito bom quando eu me liberto na hora exata, sem ter colocado, sem ter adiantado isso. Poder voltar, entregar o nosso uniforme e dizer, olha, ele está muito usado. Mas o tempo que eu usei, eu cuidei muito bem dele. E eu aproveitei bastante, Senhor. Eu aprendi, eu coloquei em prática, eu vivi. Então, hoje eu volto para cá com a consciência do dever cumprido. Esse realmente seria o nosso convite, né? O verdadeiro convite. Mas a gente chega aqui, a gente está achando que está de férias, né? E a gente quer viver de prazeres, de lazeres, de desejos, de sensações. E aí a gente se perde tudo, né? E aí vem Sansão, ele diz, humanos, é nesse ponto que precisais, olha só o que ele diz, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra, a terra da vida. Né? Então, se eu olho apenas terra a terra, aí realmente eu vou achar que, puxa vida, mas por que não levou o mais idoso e deixou esse mais novo? Se eu consigo olhar só uma existência, por isso que ele diz humanos, nós, humanoides, humanos. É nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, a fim de compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. Então, fulano desencarnou tão jovem,
que aí é aquilo que a gente faz. Tá dentro de um avião, bum, caiu o avião. Bem, isso aí realmente era a hora. De todo mundo, tia? De todo mundo. Ah, se a gente entendesse a inteligência divina, a organização divina. Quem não tinha que morrer, perdeu o avião. Comprou um dia antes, um dia depois. Mas quem estava reunido tinha que acontecer aquilo. Então, aí realmente um processo, uma morte. Então, nós temos que começar a observar o processo da desencarnação de uma forma mais ampla. E tirar essa ideia de que a desencarnação é uma sentença divina. É uma punição divina. Ah, coitado, fulano desencarnou. Coitado da gente que ainda está aqui na luta do dia a dia. Se a desencarnação foi um processo natural, que bom, cumpriu a sua missão. Por exemplo, nós espíritas jamais poderemos falar assim, ah, que bom, fulano descansou, né? Mas como que descansou? Acaso a gente não leu as obras de André Luiz? Aonde que tem descanso? Aonde você leu nas obras de André Luiz que a pessoa desencarnou e está tomando banho de mar, água de coco, sacudindo lá na rede? Não, tudo que a gente lê do André Luiz, de duas uma. Ou a pessoa está estudando, trabalhando no mundo espiritual, ou está sofrendo nos vales da vida. Mas descansando ninguém está. Mas tia, tem aquele caso daqueles espíritos que ficam em estado de sono profundo. Mergulha no psiquismo de cada um, vai ver se eles estão num sono profundo. Se eles estão num sono que repousa. Ou se cada um vive o inferno na própria consciência. E ele diz, e a sábia previdência, onde acreditais vê a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Então, gente, como é que eu vou medir a justiça de Deus pela minha medida? Como é que eu quero colocar um oceano dentro do meu copinho de café? Podeis supor que o Senhor dos mundos queira, por simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Então você acha que Deus está nos infligindo penas cruéis? Já sei, vou torturar, vou levar. Por isso é que ele diz, humanos, aumenta esse olhar, sai do terra a terra. Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Tudo. Se perscrutasses, ou seja, se examinasse melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses mereceriam uma consideração tão secundária que os relegarias para o último plano. Então, é dessa forma que nós temos que entender. Às vezes, uma relação de casal, às vezes a gente tem uma mulher muito dependente do esposo, mas muito dependente, não sabe mexer num cartão de crédito, não sabe administrar uma conta no banco, não sabe calibrar um pneu, não sabe o que é levar um carro numa oficina, não sabe às vezes, não tem a mínima noção de construção, é uma pessoa muito dependente, porque gente, o fato de ser mulher, isso não quer dizer que a gente também não possa aprender. Então a gente sempre tem que pensar, e a mesma coisa o homem, às vezes tem homem que não sabe onde fica a colher dentro da casa, não sabe onde fica as coisas, a própria roupa. Então nós temos que ser pessoas que a gente não pode ser dependente de outra, porque a qualquer momento essas pessoas podem nos faltar.
As pessoas, vai chegar um momento que ou vai embora ou desencarna. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai arrumar uma outra dependência? Então, nós precisamos saber. Então, às vezes, essa separação é para que o outro aprenda a resolver. É para que o outro aprenda a sua individualidade. É para que o outro aprenda a sua independência. Então, Deus também não nos criou para nos tornarmos pessoas dependentes uns dos outros. Porque muitas vezes a gente se torna dependente para aprisionar o outro. Uma forma quase que cruel, uma forma quase que de subjugação do outro. Olha, se você não estiver aqui, eu não sei fazer. E a gente se acomoda nisso. Então a gente tem que aprender. A gente tem que ter a nossa individualidade. Aquilo que Khalil Gibran fala, que possamos beber do mesmo vinho, mas cada um na sua taça. E às vezes é preguiça e acomodação. Então, homens, que possamos entender tudo de um lar. Mulher, que possamos entender tudo da vida. Eu conheci um caso que o esposo teve um infarto fulminante. E ele tinha um sócio. A esposa não sabia nada. Sabe o que é nada? Nada dos negócios. Sabia o que era, mas não sabia como era. Não tinha noção nem quanto que o marido tinha num banco, administrava. Não tinha absolutamente noção de nada. O que aconteceu? Perdeu tudo. Tudo. Ou você acha que o sócio é um ser superior que iria continuar fazendo o que o marido fazia? Obviamente que foi. E acabou perdendo. Então, a misericórdia divina às vezes nos deixa numa situação dessa, nos deixa na viuvez, que é para nós aprendermos determinadas lições. Então, tudo, gente, não é uma punição. Tudo é um aprendizado. Então, a minha reencarnação, a programação da minha reencarnação, ela está de comum acordo com aquilo que eu preciso aprender. Com aquilo que eu preciso desenvolver dentro de mim. Então, muitas vezes, uma determinada vida é para eu desenvolver isso, desenvolver aquilo dali. Então, que possamos nós, mulheres, e vocês, homens, repensar na vida. Vem cá, se por um acaso essa pessoa me faltar hoje, como é que ficaria? Eu tenho que pensar nisso. Eu preciso pensar nisso. Porque nós não somos eternos aqui na Terra. Todos nós estamos aqui de forma transitória. Doa a quem doer. Eu não gosto de pensar nisso. Deveria pensar. Deveríamos pensar. Para depois a gente não estar correndo da sala para a cozinha. Então, nós que somos espíritas, mais ainda deveríamos pensar. Organizar. Então ele diz, razão, repetindo, regeneradora, e os vossos miseráveis interesses mereceriam uma consideração tão secundária, tão de segundo plano ali, que os relegarias para o último plano. Então, Deus sabe o que faz. Ele é a inteligência suprema. Meu Deus, quantas vezes a gente para e olha assim para a nossa vida, para o que já aconteceu, e a gente diz, nossa, Senhor, estava tudo certo. Agora eu entendo. E eu lhe agradeço muito por aquele não que o Senhor me deu ali. Porque se tivesse atendido o meu pedido, hoje eu não estaria aqui. Se cada um de nós aqui presente, olharmos para o passado e começarmos a fazer uma avaliação da nossa vida e quantas vezes o não que nos foi dado, hoje a gente reconhece como um grande benefício.
Quantas vezes uma agressão recebida, uma palavra mal posta, uma humilhação nos empurrou para frente? Quantas vezes um abandono nos trouxe lições e nos trouxe uma liberdade e um autodomínio muito maior se não tivéssemos passado por esse abandono, estaríamos lá acomodados a uma situação? Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem que os cabelos dos pais embranqueçam antes do tempo. Então você diz, meu filho está com 40 anos e é um dependente químico. É um acomodado dentro de casa. É um explorador. Então, ou seja, para que 40 anos? Se apenas explora, se não serve à vida. Então, olha essa chamada que o Sansão dá. Quase sempre a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva da miséria da vida ou das seduções que talvez o arrastassem à perdição. Eu me lembro de um livro muito antigo que eu li, acho que Nas Fronteiras da Loucura, acho que é Manuel Filomena, né? A psicografia de Divaldo. Mas lá tem um caso muito interessante, né? O caso da jovem que a criança muito adoecida e os pais solicitaram muito o amparo do Dr. Bezerra. E como o pai era médico, o Dr. Bezerra falou, olha, essa criança não pode continuar, porque ela irá cometer o suicídio novamente. Senão nós vamos cuidar dela, vamos dar muito amor, vamos criar a luz da doutrina espírita, tal. Bem, resumindo, ela teve a cura e conduziu a sua encarnação. E era realmente uma menina muito boa, se tornou uma mulher, fez faculdade de direito, mas ela se envolveu com um homem casado. E se apaixonou. Então, ela entrou num conflito muito grande por conta da base espírita dela e ela fez uma péssima escolha. Cometeu suicídio, novamente. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que entender. Os pais, naquele momento, eles só olharam para a sua dor. Eles não conseguiram olhar para a condição espiritual do filho. Então, muitas vezes, a gente quer ser atendido em nossos caprichos, em nossos desejos, em nossas dores, mas a gente para perguntar, será que isso é o melhor para o espírito? Eu sempre cito o caso da Flavinha. A Flavinha, no livro Há 2000 anos, ela tinha hanseníase e estava num nível muito avançado, ela iria desencarnar. E aí, a mãinha pediu, né, a Lívia, o papai dela também pediu, o senador Públio, e Nosso Senhor Jesus disse, inclusive ao senador, nós vamos atender o pedido de um coração de mãe. Não era nem pelo senador, era pela Lívia. Mas aí se a gente for olhar depois, ela teve a cura, a Flavinha, mas vai olhar a vida da Flavinha. Vai olhar a vida da Flavinha. As dores que ela passou. Então, meus irmãos, a gente para assim e pensa da nossa tolice. E um dia a gente poder realmente entender e dizer assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eu não vou pedir nada, nada. Faça o que for melhor, tanto para mim, quanto para o meu filho, quanto para o meu esposo, quanto para um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe.
Por isso é que ele diz, volta a repetir, quase sempre a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva da miséria da vida ou das seduções que talvez o arrastassem à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. De que esperanças quereis falar? Das da terra? A gente fala assim, tão cedo, né? Tão cheio de esperanças. Aí o Sansão pergunta, de que esperança você está falando? Das da terra? Onde aquele que se foi podia brilhar, abrir caminho e enriquecer? Porque a gente fala de esperança futuro, tem tanto futuro. Que futuro? A faculdade? O carro? A casa? Qual seria o melhor futuro para o espírito? O que você acha? Sempre essa visão acanhada, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte desta vida tão cheia de esperanças em vossa opinião? Ah, fulano, tinha tanta coisa para viver o quê? Quem me garante o que iria fazer? Vocês devem ter ouvido já aquele conto que é muito comum a gente ouvir no movimento espírita, de uma mãe que orava muito para o filho paralítico, né? E esse filho voltou a andar. Tanto a mãe orou que esse filho voltou a andar. Gente, voltou a andar. Começou a andar nos bares. Começou a beber. Começou a usar drogas. Voltava para casa, agredia a mãe. Então, quando ela percebeu o rumo que o filho estava tomando, ela disse, meu pai, me perdoa, mas seja feita a tua vontade. O filho adoeceu de novo e voltou para a cadeira de roda. Então, o melhor para o filho era ter as pernas saudáveis para estar indo para os lugares e se comprometer, inclusive agredir a mãe? Ou será que o melhor para ele era a cadeira de roda? Então, nós não podemos avaliar o que é melhor para o humano, mas nós temos que começar a avaliar o que é melhor para eu, espírito, para o meu processo de evolução. É assim que Deus olha. Deus, nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Pai, Ele não olha o melhor para a encarnação. Ele olha o melhor para o espírito, no seu processo de evolução. Quem vos diz que ela não estaria saturada a vida de amarguras? Então, não levais em conta as esperanças da vida futura, a ponto de preferir as da vida efêmera, né, rápida, que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Lembrando que a mensagem é de Sansão. Ele está no mundo espiritual meses. Olha esse final aqui. Supondes então que mais vale uma posição elevada entre homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Meus irmãos, quantas pessoas que se encontram aqui na Terra, que a gente diz assim, nossa, fulano está numa boa posição, nossa, fulano está muito bem financeiramente. Gente, isso não garante absolutamente uma vida espiritual digna. Não garante. E ao desencarnar, fica tudo. 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 Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez
de vos queixardes, olha só, em vez de vos queixardes, alegrai-vos, quando for agradável a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Imagina, meus irmãos, quando a gente chegar nesse nível. Eu vou repetir. Em vez de vos queixardes, alegrai-vos, quando for agradável a Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não seria egoísmo desejardes que ele, o filho, aí continuasse para sofrer convosco? Então, às vezes, a pessoa está numa situação, não, mas que ele permaneça aqui, que ele fique. Poxa, vamos cuidar, vamos tratar, mas vamos respeitar a hora que Deus decidir libertar esse pássaro da gaiola. Essa dor se concebe naquela que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro incorpóreo. Mães, sabei que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas as vossas dores, desarrazoadas, ou seja, despropositadas, também os afligem, porque denotam falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e, se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Mensagem de Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. E lembrando que Sanson foi aquele caso que ele inclusive solicitou do professor Denisard, que assim que ele desencarnasse, que pudesse evocar ele na condição de espírito, para ele falar de como ele estava, para que isso pudesse ficar registrado. E assim Kardec o fez. Escolheu uma médium específica para as evocações e evocou o seu Sanson. Então o corpo estava sendo sepultado ao lado e na sala ao lado ele estava sendo evocado através de uma médium e respondendo às questões do professor Denisard. Tia, isso pode ser feito com qualquer espírito? Óbvio que não. Óbvio que não. O seu Sanson sabia e se preparou para isso. E era um homem que se esforçou para ser um ser moralizado, tá bom? Conseguimos finalizar o item 21 e no próximo encontro, se Deus nos permitir, iremos estudar essa aqui. Essa frase né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. A gente até brinca às vezes, ainda bem que eu não sou um homem de bem, né? Gente, foi bom? Deu para aprender? Tem dúvidas? Ficou claro? Conta para mim. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Obrigada, divino amigo. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudo, de reflexão. Obrigada, Senhor, por nos chamar a atenção da nossa realidade espiritual. Obrigada, Senhor, por nos chamar a atenção para nos mostrar
o quão belo é a vida espiritual, mas que possamos, Senhor, valorizar a oportunidade que nos está sendo dada dia a dia, que não venhamos a desperdiçar o tempo com besteiras, com vícios, com tolices, que possamos aproveitar o tempo para aprender, para crescer, para progredir, para fazer o bem, Senhor, para fazer a caridade, para aprender. Obrigada, amor de nossa vida. Nós te rogamos a tua bênção, o teu amparo e a tua assistência, porque para nós, Senhor, é uma grande alegria estarmos aqui fazendo o Evangelho. Abençoa-nos a todos nós, as crianças que aqui estão fazendo o Evangelho, Senhor, lições tão grandiosas, que elas possam, Senhor, ser envolvidas por Ti e que aquilo que elas ouviram possa ficar guardado no seu mundo íntimo. E à medida que elas forem crescendo, todas essas lições poderão, Senhor, ser acionadas. Muito obrigada. Que a tua paz nos envolva. Graças de Deus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.